está no áudio não, né? Atenção, retransmissores que compõem o Sistema Paulistense de Comunicação. A partir de agora, começa ao vivo, direto dos estúdios da RadioDebate.net, em parceria com a Rádio Paulista FMWeb.com, o programa Debate Informal, apresentado por Ariadne Moraes, Odemir Júnior e Petrônio Márcio. Boa noite, amigos e amigas. Hoje, 24 de março, exatamente 20 horas e 54 minutos. Esta é a RadioDebate.net. Estamos agora começando o programa formal, sempre trazendo entrevistados escolhidos por nossos internautas. Então, a gente trabalha em cima de internautas. Sou Odemir Júnior, como eu falei, gostaria primeiramente de agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade de estarmos todos aqui, para que possamos debater, possamos entender e possamos passar mensagem para todos que estão do outro lado. Estamos hoje aqui com a nossa amiga Vânia, secretária municipal LGBT do PSB municipal e secretária de projetos e finanças LGBT do PSB estadual, bem como fundadora do grupo de articulação homossexual do Paulista, hoje GHP. Ao nosso lado, o pastor Carlos Roberto, pastor da Igreja Batista Evangelística, teólogo, antropólogo e escritor. Eu esqueci. Nosso professor Garrido, acompanhando o nosso pastor, que temos como presidente o pastor Paulo Saulo, presidente da Igreja Batista Evangelista. Queremos dizer que o nosso debate hoje é sobre TV, a influência da vida das famílias. Gostaríamos de lembrar a vocês que, além da nossa rádio, que estamos passando para o mundo, como diz o nosso amigo Petrônio, passamos mais do que a concorrente nossa, que a concorrente só chega a 125 países, nós chegamos a 185. E, além da nossa rádio, debate.net, nos retransmite Rádio Paulista FMWeb.com, blog da Associação da Vila.com, site do Calcário Renova Terra, blog radioblog.com.br em Miami, blog Opinião Brasil e Rádio Paratiba FMWeb.node.com. É um prazer passar para o amigo Petrônio. Boa noite a todos, boa noite nossa amiga Vânia, pastor, meu amigo também aqui conosco, já todos aqui devidamente apresentados. É um prazer imenso ter a presença aqui de vocês, onde nessa noite que Deus nos permitiu estarmos todos nós aqui juntos, iremos debater, né, cada um com seu ponto de vista, sobre um grande tema polêmico que ocorre não só de hoje por causa de uma novela, mas de muito tempo,
né? A TV, ela está influenciando na vida da família, né? Família, o que é família para nós? Como vê hoje a religião, a família, e como vê hoje os movimentos sociais, com o LGBT, como diz hoje esse ponto de vista? Realmente há polêmicas ou não? Vou começar com você, Vânia. Se apresente, fale, dê a sua opinião e debata conosco até às 10 horas da noite. Boa noite, quero agradecer o convite, né, e a confiança de poder estar aqui participando, interagindo com os internautas, com o companheiro pastor Carlos, para que a gente possa, cada um, defender a sua vida, porque eu estou aqui para defender o que eu vivo, né, a minha realidade e a realidade de milhares e milhares de pessoas que estão não só em Paulista, em Pernambuco, mas no mundo inteiro, já que a gente vai ter a abrangência mundial em alguns países da nossa conversa, do nosso bate-papo. Para mim é gratificante estar aqui com vocês nesse debate e que ele ocorra de uma forma que traga algo de importante para cada um de nós, porque estamos vivendo um momento crítico na nossa sociedade, onde nós podemos ver nitidamente as coisas acontecendo de forma que nós estamos nos revoltando com aquilo que estamos vendo. Boa noite aos telespectadores, aos amigos que estão nos ouvindo nessa noite. É uma satisfação enorme. Agradeço ao amigo Odemir, ao amigo Petrônio, e é um prazer estar ao lado aqui da Vânia, tá certo? E ao pastor Carlos, que é pastor da nossa igreja, a Igreja Batista Evangelista no Janga e em Pau Amarelo. Bom, um prazer enorme discutir esse tema. Como disse Petrônio muito bem no seu comentário de abordagem inicial, essa discussão não é nova, ela é uma discussão antiga. Agora, nos últimos dias, por causa da grande influência de um veículo de massa poderoso, que se chama televisão, tem influenciado as famílias, as pessoas, a tomarem um partido e até inflamarem um assunto que poderia ser debatido como desejamos hoje aqui. Estamos sentados ao redor de uma mesa, pacificamente, conversando, e para que eu goste de Vânia, não é preciso que ela comungue e concorde com todas as minhas ideias, assim como o Petrônio. Nós podemos ter partidos políticos diferenciados, mas podemos ser amigos. Assim como podemos torcer por time diferente. A proposta, eu vou perguntar para que time você torce. Eu torço pelo Náutico. Torce pelo Náutico. Pronto, eu torço pelo Sport, sou rubro-negro, e nós demos uma bela pisa em Vânia agora, domingo. Eu sei, a minha companheira também torce pelo Sport e eu sei como ela tirou onda com a minha. Pois é, então a Vânia, eu não vou falar mais do assunto, porque a bichinha já está sofrida, porque a companheira dela é rubro-negra e já deve ter triturado a cabeça dela. Então veja que vocês não precisamos ser inimigos. Precisamos tratar do assunto de forma saudável, de forma cristocêntrica e de forma, sobretudo, humana. Então esse é o nosso desejo, é a conversa que tivemos com o Petrônio, com o pastor Carlos, é o nosso ensejo de expor a nossa ideia e quem sabe poder ajudar o nosso internauta que está nos ouvindo nessa noite. Começando aqui, deixar bem claro a vocês que aqui é um programa, o nome já diz tudo, programa de debate informal. Aqui não tem nada aqui se fala a verdade. O que nós sempre dizemos, Vânia e pastor, que ao cruzar essa porta, aqui é a verdade. Então, logicamente que a verdade minha pode não ser a de Vânia, pode não ser, mas sempre será verdade, certo?
e que a gente, realmente, o que está acontecendo no nosso país, nosso mundo, e nós não podemos fechar os nossos olhos, que realmente está acontecendo uma transformação muito grande. Eu estava até conversando, estava mostrando a Vânia aqui agora há pouco, uma campanha que vamos fazer da associação do nosso bairro sobre família. Porque nós acredito que todos que estão aqui, que a família é a base de tudo, nosso alicerce, é o nosso bem maior. E como muitas pessoas criticam a ABC, nada mais justo do que trazer aqui uma pessoa como feito Vânia, que eu respeito demais, que conheço a sua luta, Vânia, e acredito que a bandeira que você levanta, como você disse que é fundadora do GHP em Paulista, nada mais do que justo do que parabenizar. Não é fácil, porque a gente sabe que tem muitas pessoas até maldosas, certo? Porque eu acredito que na hora que eu respeitar a Vânia, eu quero que ela me respeite. Então, não é de respeitando que eu vou querer respeito. E nada mais justo que um pastor que nós vimos aí agora na Assembleia Legislativa, algumas coisas aí na Câmara Federal, e nós estamos também vendo aí na televisão, certo? Nossos filhos, muita gente diz, é só desligar. Desliga, pega o controle e desliga. Mas não é por aí. Eu acredito que, isso é um pensamento meu, quero deixar bem claro, que nós estamos aí com preto, branco, amarelo, azul, gay, lésbico, qualquer coisa, mas a gente tem que respeitar. Eu acho que, como o Garrido disse, eu também sou rubro-negro, certo? Eu acho que eu escolho a melhor coisa para mim, entendeu? Mas aí tudo bem. Então, eu queria perguntar a vocês, o que é que vocês acham, certo? Sobre essa demonstração que a TV brasileira, principalmente uma emissora, certo? Que está causando esse grande furor, porque já algumas novelas passadas é que ele vem colocando beijo de pessoas do mesmo sexo, adotando crianças. Como é que vocês veem essa aparição na TV repetida? Como eu falei, está acontecendo algo assim com uma velocidade muito grande. A televisão tem uma influência enorme e está entrando nos nossos lares, e isso está denigrindo a família, a base da família. Porque o que você vê na televisão, que a Globo passa, é algo demoníaco. É algo que repugnante. Quem for ligar a sua TV para assistir aquela novela que vai passar agora, Babilônia, se for um cristão que realmente crê em Deus, ele tem que desligar aquilo, porque aquilo ali é algo abominável. Um pai de família que deixa entrar aquilo dentro da sua casa, ele está trazendo maldição para o seu lar. A Bíblia fala sobre isso. Eu não tenho nada a dizer sobre essas coisas. Agora, a palavra de Deus tem a dizer algo sobre isso. Porque a Bíblia nos chama a atenção sobre viver uma vida de santidade, sobre viver uma vida ética. E a família, como foi dito aqui, é a base de tudo. Você quer destruir uma nação, você destrua a família. Quando a família vai mal, o país vai mal. Quando a família vai mal, as coisas estão se deteriorando. Então, o povo brasileiro, ele tem que rever os seus conceitos e ver o que é que está acontecendo com esse povo, que não está vendo que a prostituição está entrando dentro da casa dele. O que a Globo passa para essas pessoas é traição, é violência, é o homossexualismo. A palavra de Deus condena veementemente a prática homossexual. A Bíblia diz que nós devemos amar o pecador, mas aborrecer o pecado, aborrecer essa prática. Porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. E nós vivemos de acordo com os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, eles são claros a respeito da família, a respeito de como nós devemos viver, de como nós devemos proceder. Nós temos a palavra de Deus como uma palavra inerrante. Muito embora outras pessoas não acreditem em Deus e vivam a vida que querem levar, mas o povo de Deus, ele tem que se conscientizar de que o mal está entrando na casa dele pela Rede Globo.
e devem desligar a televisão quando for passar isso e procurar assistir coisas que venham engrandecer a família, que venham trazer benefícios, crescimento para a família, porque o que está acontecendo hoje na sociedade é um reflexo daquilo que a Rede Globo está passando hoje. Ô pastor, conversando agora com o Vânia, perguntando a Vânia, logicamente, como é que você realmente, o pastor já deu uma definição sobre a televisão, certo? Como é que você está vendo esse surgimento de uma nova mensagem, que eu posso até dizer assim, que estão querendo passar para o nosso mundo? Porque na hora que você clica, abre a nossa internet aqui, pastor e professor, passam para 185 países. Então a responsabilidade de vocês, nossa, aqui é grande. Como é grande também a responsabilidade das emissoras de televisão. Então como é que você vê aí esse momento, para muitos ótimo, para outros não? Então, como é que você faz essa leitura? Veja bem, a questão da novela, né? E aí não é a Rede Globo que vai definir, não vai ser um beijo que vai definir se o meu filho, eu, minha neta, o neto do vizinho, o irmão, o cunhado, o avô, ele vai nascer gay ou não. A gente nasce gay, por mais que se discuta, por mais que se combata, por mais que se tenha uma outra forma de pensar, a condição de nascer, de ser gay, não é escolha. Eu estou, como eu disse no início, eu irei falar por mim, pela minha vida, pela minha sensibilidade e por muitos que eu acompanho. E por isso, um dos motivos que a gente fez a fundação do grupo homossexual em Paulista. Porque ao vivenciar na pele, né, a se perceber diferente, como me percebi, e o pior, depois que já tinha me casado, né, que eu já tinha, como muitos outros amigos e amigas, pela influência, pela cobrança da sociedade, da família, a gente se comprometeu e depois é que vem cair a ficha, como diz o ditado. Então me vi de uma forma que não era aquela realidade que eu queria para mim. Hoje me assumo há muitos anos, mais de 20 anos que me descobri nessa condição. Vivo muito bem, graças a Deus. Sou feliz, tenho a minha companheira, crio meus filhos. Desse casamento eu tive 2 filhos, né? E daí criei meus filhos. Meu filho ainda era muito pequeno quando eu me separei. E criei meu filho numa condição de um casamento, de união com outra companheira, com outra mulher. E nunca, até hoje, eu não percebi, não vivenciei nada de ruim que pudesse influenciar os meus filhos, na sua condição humana, na sua condição de rapaz, de moça, de adulto. Hoje tenho uma minha filha evangélica, mas aí é como ela diz, ela não me escolheu nascer numa mãe gay, numa mãe lésbica. Tenho um filho também que hoje é candomblessista, mas é como ele disse, também não escolhi nascer de uma mãe lésbica. Mas aí eu fiz pelos meus filhos e pelos meus netos o que posso fazer, que é amá-los, cuidá-los, zelá-los, protegê-los, dar a ele aquilo que uma mãe tem a obrigação de dar. Então, daí tenho contribuído com eles e procuro também tentar melhorar a vida de muitos jovens, de muitas meninas que estão à margem da sociedade por serem desrespeitados, não serem aceitos pelos seus pais, pelas suas mães, serem expulsos de casa, não serem aceitos nas escolas com as suas condições, são expulsos, são desrespeitados, e é por essas pessoas que eu estou aqui. Bom, já nesse primeiro momento, já vimos os pontos de vista dos senhores e da colega aqui ao meu lado. Gostaria de pedir licença a vocês, que nossos internautas aí, o adiantado da hora, já está aqui nos cobrando as perguntas que eles colocaram aqui na nossa rádio e que vai servir também aqui para esse nosso debate e de construirmos em cima dos pensamentos aqui
das ideias deles e como é que a gente pode fazer. Primeiro aqui agradecer aqui a amiga Silvana Santos de Abreu e Lima. Vi a chamada do Face da Rádio Debate Net, muito bom esse debate. Como evangélica, tenho certeza que nossos representantes saberão defender nossas famílias. Tem aqui também Marise Ribeiro. Sou lésbica e criei 2 filhos, e nenhum deu para coisa errada, e cada um teve sua opção sexual. Marta Sarinho diz: o povo é hipócrita, mesmo reclamando da Rede Globo, ainda assiste uma novela de safadeza e sem instrução. Renata Camilo, de São Paulo: Deus nos ensinou a amar uns aos outros, não disse que era pecado homem com homem ou mulher com mulher. Se amarem, faça amor, não propaguem o ódio. Sérgio Lopes de Bezerro, Pernambuco: um abraço para todos da Debate Net. Saí de Paulista e mesmo assim não deixei de ser paulistense. Moro em São Paulo e vejo as notícias da minha cidade através de vocês aí da Debate Net. Silas Fresins, de João Pessoa: sou gay, acredito em Deus e leio a Bíblia. Sou pecador? Andréa Vargas: uma pergunta. Se o dízimo ou as oferendas financeiras forem ofertadas... Uma pergunta. Se o dízimo ou as oferendas financeiras forem ofertadas por gays e lésbicas, essas ofertas também não estará tornando os religiosos, padres ou pastores, também em pecadores? Isabela Maranhão: acho muito nojento qualquer relação de pessoas do mesmo sexo. Nossas crianças nascem de um homem e de uma mulher. Homem não engravida outro homem, nem mulher, desculpa aqui o que ela falou, goza com outra mulher. Mas... Igor de Souza: sou contra a família que seja do mesmo sexo. As crianças adotadas por essas famílias ficam traumatizadas na escola quando perguntam pelo pai ou pela mãe, diferente dos amiguinhos de famílias tradicionais, ou seja, essa criança sofre bullying. Igor Souza: boa tarde. Se os pais ou as mães gays são muitas aqui, então no decorrer a gente vai lendo, porque eu queria fazer... são muitos os debates aqui, então a gente já viu que tem pessoas que têm suas opiniões, claro, a favor, outro contra. Então nós, em cima dessas opiniões e de outras que eles vamos debater ainda. Pronto, eu quero responder a uns 2 desses aí que ficaram na minha mente, que deu para pegar, foi muita gente. Na verdade, a igreja, ela não odeia nem persegue homossexual de forma nenhuma. Inclusive, na nossa igreja, tem pessoas que eram homossexuais e se converteram a Cristo. Cristo salvou aquelas pessoas. Mais de 3. Tinham pessoas que viviam no alcoolismo e elas hoje foram libertas, estão lá. Hoje são empresárias. Tem pessoas de todo tipo, drogados. Então, chefe de gangue, Deus salvou. A igreja, ela não ama a prática homossexual. Tá, Vânia aqui? É Vânia? Vânia, eu te amo e eu vou orar por você como eu oro por todos os outros. Eu amo você, só que eu não concordo, porque a Bíblia fala sobre isso, a respeito da prática homossexual, que a Bíblia condena. Mas você, eu amo de coração e respeito, e acredito que todo homossexual merece respeito e não merece ser agredido. Se for agredido, tem a polícia aí para tomar as providências. A igreja, ela se baseia e é fundamentada naquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz o seguinte: Deus criou o homem e deu uma mulher a ele. Lá em Gênesis 2,18 diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, que ele seja idônea. Deus fez uma mulher para o homem. Deus manda o homem unir-se a outro homem, ou uma mulher unir-se a outra mulher? Não. O que é que ele diz? Ele lá em Gênesis 2,24 ele diz:
Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então, o plano de Deus para a família é um homem e uma mulher, e que eles procriem, que eles deem filho. Isso é a base da família. Agora, se mudaram a base da família, se querem mudar a base da família, mas biblicamente esta é a base da família, que Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva, e disse que eles procriassem, tivessem filhos. Essa é a base da família. O projeto de Deus para a família é o homem e a mulher. Quero, pois, que ele diz aqui, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5,14, ele diz o seguinte: quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam a sua casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Ou seja, o objetivo de Deus é a família. E Deus criou o homem para a mulher. E Deus abomina o homossexual, a homossexualidade. Ele fala isso aqui em Romanos capítulo 1. Capítulo 1, eu anotei aqui, Romanos capítulo 1, do 25 ao 32. Ele diz o seguinte: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Os homens, os ímpios, aquelas pessoas que não querem saber de Deus, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. É algo contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram naturalmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Eles vão receber isso. E ele diz mais aqui: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma dissolução mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam aos que assim procedem. Ou seja, essa é a visão de Deus, a visão bíblica é sobre o homossexual. É que Deus, ele condena realmente o homossexualismo. As pessoas por aí estão sem conhecer isso aqui. Ô pastor. Ou seja, um momentinho. As pessoas não têm o temor de Deus. Porque se as pessoas tivessem o temor de Deus, se as pessoas buscassem a Deus verdadeiramente, as pessoas seriam felizes. Só pedindo a vocês que está vindo muitos pedidos aqui, muitas informações aqui, que a gente pudesse ser um pouco breve e dizer que o casamento gay foi instituído aqui no nosso país no dia 5 de maio de 2011. Não é lei, mas que já foi instituído desde 2011. E falando também outra coisa também que eu achei muito interessante, sobre aí muita gente fala sobre homossexuais, essa coisa toda, mas a gente, como a gente falou, foi até o princípio dos senhores, homofobia. Que a gente quer explicar também, como tem pessoas aqui perguntando aqui, de onde é o senhor, essa coisa toda aqui, e diz o seguinte: homofobia significa aversão a homossexuais. Sem a expressão compreende qualquer ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Porque uma pessoa nos perguntou aqui, porque se fala muito de homofobia e queriam saber. Então pode, com certeza. Deixa eu dar uma palhinha no minuto aí. Porque veja bem, como você diz, a questão da homofobia. A questão religiosa é muito delicada, não é? A questão do Evangelho e a Bíblia. A gente tem a Bíblia, tem o Novo Testamento e tem o Antigo Testamento. Quando se quer falar sobre homossexualidade, quando se quer
criminalizar, quando se quer punir, quando se quer ofender, aí se usa os termos da Bíblia, do Antigo Testamento. Hoje eu estou aqui disposta a falar de uma realidade humana, uma realidade que eu permeio, que eu estou aí no cotidiano da vida das pessoas. Digo, reafirmo, ninguém pede, ninguém escolhe nascer gay. Ninguém, nem homem, nem mulheres. A gente tem problemas seríssimos com os jovens que vivem fora de casa, porque os seus próprios pais, eu costumo dizer, se houve um erro, esse erro foi com a natureza. Se houve uma falha, essa falha foi na natureza. Quando se fala em homossexualidade, só se fala em sexo. As pessoas se preocupam muito com a questão sexual. E não é apenas a questão sexual. A gente está falando aqui de afetividade, de amor, de carinho, de compreensão, de atenção, de zelo. Eu, em todos os meus momentos da minha vida, junto à minha companheira, a protejo, a cuido, a zelo, junto dos meus amigos, da minha mãe, dos meus filhos. Então a gente está falando de afetividade. Quero falar também de direitos. Nós, do movimento LGBT, agora como ativista, nós cobramos dos governos, nós cobramos um direito. Nós pagamos os nossos impostos, nós precisamos e temos o direito de ter as políticas públicas que tanto a gente luta. A nossa preocupação é com os jovens que estão fora das escolas, porque tem um trejeito afeminado, porque nasceu falando fino, porque tem jeitinho delicado, e quando vai para a escola eles são ultrajados, são desrespeitados nos seus direitos. Então é por essas pessoas que a gente está aqui. Eu não precisaria estar aqui defendendo LGBT nenhum. Eu tenho minha família, meus filhos, me respeitam, me aceitam, minha mãe, meu trabalho, minha independência financeira. No entanto, eu estou preocupada com muitos jovens que estão ali nas esquinas, se prostituindo para poder ter um pão, para poder ter um lar. Estou preocupada com muitos jovens que estão fora das escolas, que são capazes de hoje ocupar profissões, como tem muitos enfermeiros, muitos médicos, muitos engenheiros, em todas as profissões nós ocupamos. Porque nós temos uma condição humana de nascer gay. A gente não escolhe nascer gay. Ô pastor, uma pergunta que pode, aí eu só queria até responder o que ela falou sobre criança. E o que nós vemos muito por aí realmente, infelizmente eu posso dizer, que é a rejeição. É o preconceito mesmo. Então, como igreja, o que é que, infelizmente também eu posso até dizer que nós tivemos aqui, porque nossa rádio é eclética, tivemos aqui uma pessoa que é responsável pela matriz africana aqui em Paulista. E ela nos disse aqui que, infelizmente, muitas pessoas que são gays procuram a matriz africana porque é o único local, ou então um local que é coberta, que acolhe essas pessoas. Como instituição, como igreja, a preocupação da Vânia justamente, eu dou a entender justamente isso, que ele pega um menino porque ele fala fino, não fala, o Anderson Silva fala fino, mas é um homem. Exato. Então o que acontece? A preocupação da Vânia justamente foi essa das crianças. O que é que a igreja, como instituição, como a palavra de Deus, logicamente que nós acreditamos, está fazendo com essas pessoas que chegam, certo? E se arrependem, uns, outros não. Como é que vocês trabalham o homossexual em si? O professor Garrido, ele vai responder esta pergunta, mas eu quero lhe dizer que o homossexual, ele, como qualquer outra pessoa, ele tem que ser protegido pela sociedade. Se alguém vai agredir, vai dizer alguma coisa, a lei está aí, tem que punir mesmo. Ninguém pode estar agredindo o camarada porque ele é gay, ou agredindo aquela mulher porque ela é lésbica, ou agredindo aquele porque ele é nordestino. Não, essa coisa tem que se acabar. É verdade, concordo inteiramente, e é por isso que nós estamos aqui de forma democrática, de forma saudável. Essa emissora está de parabéns por abrir esse debate. O Petrônio já está ali, acho que com centenas de perguntas ali, são tantas que agradecendo, cumprimentando, eu acho que até
Meia-noite não dá para a gente concluir a metade. É muita audiência. Mas eu quero dar, a respeito das perguntas de alguns internautas e de comentários da Vânia, veja bem, na rede pública estadual de ensino da qual eu faço parte, sou professor da Escola Paulo Freire, aqui em Olinda, e é uma preocupação da Gerência Metropolitana de Ensino, do governo do estado, através das suas gerências, de evitar qualquer tipo de discriminação dentro da escola. Nós recebemos desde o ano passado cartilhas informativas sobre isso, para evitar qualquer discriminação no âmbito escolar, e os professores têm capacitação especialmente para evitar qualquer tipo de discriminação dentro da escola, colaborando para evitar esse tipo de coisa. Isso no âmbito secular, no âmbito escolar. No âmbito da igreja, eu vou falar daqui a pouquinho, ainda temos também essa preocupação. Eu quero até relatar um fato. O ano passado, nós recebemos na nossa sala um aluno, eu não posso citar o nome, por uma questão de preservar, mas eu acho que se eu citasse, ele estivesse ouvindo, ele iria gostar. Recebi um aluno que vieram me fazer um arrudeio. Olha, professor, o senhor vai receber um aluno aí e tal, um aluno está fora de faixa e tal. Quando eu recebi, que eu olhei, uma tremenda de uma moça alta de 1,70 m, olhos verdes, cabelos aloirados, e não veio de farda, veio com aquela roupa. E eu pensei que era uma moça. Depois de conversar alguns minutos, eu fiquei na dúvida se aquilo era uma moça ou era um menino, um rapaz. E era um rapaz. Quando eu peguei a caderneta, que fui olhar o nome, eu disse, olha, aqui o nome está errado. Aqui tem fulano de tal. Aí ela virou-se para mim baixinho e disse, sou eu. Aí eu olhei e disse, você. Aí eu percebi, para não ter um erro, eu disse, você não é uma moça. Ela disse, não, eu sou. Aí disse o nome, eu não quero dizer porque é questão de ética, tá? Então, os alunos, só que essa pessoa, quando foi entrar na minha sala, a minha sala de aula fica na esquina do colégio, que dá janelões para a rua. Vocês acreditam, Vânia? Isso aí vai estar com, você vai prestar. Olha, invadiram o externo da escola, pelo lado de fora. Os alunos das outras salas correram para a minha sala, eu tive que fechar a porta, eu tive que fechar as janelas. Meus alunos dentro da sala, quando essa criatura entrou, foi um pavor. Adolescentes de 15 a 17 a minha sala. E foi aquele problema. Eu tive que sentar todo mundo, fazendo algazarra, chamando, detratando, com os nomes que chamam de bicha, não sei o que, tal, blá, blá. Eu chamei a menina, o rapaz, eu digo até menina, porque ele parece uma menina, né? Ele se transveste de moça, né? Abracei-o, botei junto de mim, dei uma lição de moral, lembrei o caso de Cristo com Maria Madalena, e relembrei aquela frase, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. E disse, ele é igual a mim, é igual a qualquer um de vocês. E a partir desse dia eu abri um debate na sala de aula, pus 2 grupos, depois de eu mostrar os detalhes, abri 2 grupos, por sinal a direção veio para a sala, e abri 2 grupos de debates, quem era a favor, quem era contra, porque era a favor e contra. E realmente, esse menino foi aceito, entrou na equipe de socialização da minha turma, organizava as festas, ficou querido do pessoal. Quer dizer, o senhor fez uma inclusão aí nesse caso. Eu fiz uma inclusão. Não, ele continuou sendo como ele era. Apenas a turma que mudou o conceito, o preconceito na realidade que havia contra ele, porque eu mostrei que era uma pessoa humana, e como pessoa humana e como aluno, eles tinham a obrigação de respeitá-lo como pessoa humana, como colega, como aluno. Eu como professor, se eu respeitava, e a direção da escola, a coordenação, todos respeitavam, por que não respeitar? Então eu acho que hoje o nosso debate tem que permear por aí. Isso é uma coisa.
A outra coisa que a gente não pode mudar, que é imutável, é a sagrada palavra de Deus. O que ela narra, isso não pode ser mudado. Na nossa igreja, que foi a segunda parte da pergunta, como é que a gente trata isso? O pastor me passou isso aí. A gente trata de forma humanitária e de forma cristocêntrica. Jesus não faz acepção de pessoa. Ele disse: venha como você está. Agora, em chegando na igreja, você vai ver que os valores não são os meus, nem são do pastor Carlos, nem é do pastor Saulo, nem é do pastor Augusto, que são os presidentes do ministério. Os ditos é de Cristo, é de Deus, é bíblico, é secular, e esse é imutável. Pastor, eu vou pedir a vocês só, que como nossa amiga está aqui, é uma, e vocês aqui, para que a gente desse um pouquinho só mais de espaço para ela. Não, sem preocupação. O problema, veja bem, a gente tem a visão religiosa e a gente tem a visão pública da cidadania. Eu gostaria de me deter na questão pública, na questão de direitos. Por quê? Porque, tudo bem, se o gay, a lésbica, vai frequentar a igreja, e aí ela quer continuar com aquelas práticas que são abominadas pelo evangelho e tal, pela aquela lei, pela Bíblia que rege a igreja, aquela doutrina que rege aquela determinada religiosidade, que ela seja convidada a enquadrar-se aquela lei. Agora, nós estamos tratando de direitos, de uma Constituição. O país existe, ele tem uma Constituição, ele tem leis que dão ao ser humano, independente de religião, independente de cor, de orientação sexual, que eu não gosto dessa palavra de orientação sexual, porque eu reafirmo que é uma condição humana. A gente tem o artigo 5º da Constituição, da Carta Magna, dos direitos individuais de cada cidadão, e diz que o homem e as mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. No parágrafo 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e às suas liturgias. No 7º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicções filosóficas e políticas, salvo se invocar eximindo-se das obrigações legais. Salvo-se se invocar para eximir-se da obrigação legal a todas impostas e recusar-se de cumprir a prestação alternativa fixada em lei. O que a gente luta e o que eu tenho como bandeira é uma preocupação enorme com um monte de jovens que estão nas ruas. A minha preocupação é toda essa. Jovens que hoje servem ao tráfico de drogas. São inúmeros meninos e meninas que não tendo oportunidade, não tendo o seu lar, o seu leito, a proteção que tem que ser dada pelo pai e pela mãe, que é onde eu digo... hoje a gente falando da adoção, que também foi um assunto que foi pedido a mim para que seja debatido, a questão da adoção. Por que um casal de mulheres, um casal de homens, de gays, de lésbicas, vão até um abrigo para adotar uma criança? Porque eles foram abandonados. Eles foram abandonados por casais héteros. Eles foram abandonados por famílias ditas tradicionais. As crianças estão lá, abandonadas, precisando de amor. A gente está aqui cheio de amor, de carinho, de atenção, de dedicação. Às vezes com condições financeiras boas, para dar estudo, para dar qualidade de vida. Então alguém me perguntou, mas e o bullying? E o bullying? Ora, eu criei meus filhos junto com a minha companheira. Nunca meu filho chegou em casa, mãe, e a menina disse que a minha mãe é sapatão, que a minha mãe é isso. Nunca. Então a questão do bullying, a questão de ofensa, são coisas que, infelizmente, todo mundo é vulnerável. O cara é religioso, é porque tu é isso, tu é aquilo. O cara é um bandista, não, porque tu é isso. Quer dizer, são questões, como eu estava dizendo logo no início, de caráter, não de condição LGBT.
é de condições de caráter. É questão do beijo, da prostituição, da promiscuidade. São questões de caráter. Ninguém precisa não sou contra a prostituição, cada um faz da sua vida, a liberdade é dado o direito a qualquer um. Mas ninguém precisa se prostituir, vender droga, isso, aquilo, outro, para dizer não sobreviver. Mas jovens que são retirados das suas casas. Gente, não é mole, olha, a gente acompanha, a gente que está lá na ponta. Quantos meninos chegam sofrendo, são violentados pelos seus próprios irmãos, pelos seus pais, pelos maridos das suas mães, que às vezes se separam e eles são violentados, são abusados. As meninas do mesmo jeito. No trabalho, a gente chega no trabalho, eu já sofri, com toda a militância, com todo o ativismo. Um certo colega de trabalho chega e diz, não, você é assim porque você nunca teve um homem. Você não conhece, eu digo, olha, você acha que eu fiz meus filhos com quem? Eu amei sim, tive um homem sim. Amei, fiz amor, gostei, me realizei. Só que a minha identidade não é essa. A minha satisfação hoje como ser humano, como pessoa, como mulher, como mãe, é lésbica. Eu me sinto muito bem, me identifico muito bem. E fiz o meu papel de mãe, criei meus filhos, volto a dizer, com a mesma competência que muitas mães com seus maridos, que muitas vezes as violentam, as agridem dentro das suas próprias casas. Então eu gostaria que a gente tratasse de direito. Eu gostaria depois, daqui a pouco, de falar um pouco dos avanços. Por quê? São seres humanos. Se a gente vai ser julgado, se a gente está pecando, se a Bíblia diz, se o momento de reconhecer o que a Bíblia diz é agora, ou era a Bíblia anterior, ou é o Novo Testamento, que Jesus Cristo veio à terra e dizer amai ao teu próximo, tirando algumas condições que se tinha, quando no próprio Evangelho se dava direito que o avô pudesse deitar com a neta para procriar, porque assim... São muitas visões, é muito discutível quando você vai examinar a vida, o cotidiano da vida, a sensibilidade das pessoas, apenas pela visão religiosa. É complicado. Ô, Vânia, dizer aqui, agradecer a nossa professora Ilka, Lucélia Gomes, Josineide Santana, Iraquitã José, Marcos Antônio, Magda, nosso amigo Gil Baiano, que é um radialista, que com certeza poderão até convidar vocês para fazer uma explanação melhor na Rádio Esperança, uma pessoa formidável, Gil Baiano, e dizer o seguinte, que uma das igrejas, entidades, posso até falar entidade, que era mais arrecido contra os homossexuais, era a Igreja Católica. E hoje o Papa Francisco, esse Papa que chegou aí agora, trazendo uma mudança, certo? E dizendo que ele respeita os homossexuais. E colocou até para fora um cardeal em Roma, justamente porque era contra. Então, a realidade está batendo na nossa cara, como o Vânia falou. Aí eu também queria até perguntar a vocês, adoção. O que é que a igreja, não a de vocês, a igreja geral, está fazendo com aquele ser humano que pega uma criança e joga fora, certo? E pega um casal de gays e adota. Como é que começa esse pensamento da igreja? Por quê? Porque você pegar um ser humano e jogar fora na lata do lixo, jogar fora nos orfanatos por aí, para ser maltratada, e como é que a igreja ela vê essa cidadão? Porque muitas vezes a igreja vai, pega essa pessoa, diz, não, se arrependeu, mas é uma família que foi jogada fora, foi acabada por ali. Pastor, com desculpa, só pegando o gancho, esse material que eu entreguei a vocês, justamente aqui, eu passei um para ele, já é um dele, não sei o que, justamente pegando o gancho aí da pergunta do amigo Ademir. O próprio STF aqui reconhece a adoção de crianças por casais homoafetivos. A ministra Carmen Lúcia argumentou em seu parecer que o conceito de família não pode ser restrito por se tratar de casais homoafetivo. Aí pegando esse gancho, aí eu vou deixar agora vocês dois responderem aí essa questão. Como foi discutido aqui, a questão da violência é uma questão de Estado. O Estado tem que cuidar dessas coisas. Agora, se o Estado não tem competência para isso, a gente está falando de uma questão do homossexual, entendeu? De adoção. Eu, como pastor, eu cumpro os mandamentos de Deus.
Agora a questão de adotar, muitas vezes você vê uma pessoa, não só se joga a criança fora, não, muitas vezes o pai morre, a mãe morre, o filho fica sem ninguém. O Estado é um Estado capenga para tomar conta dessas crianças. Entendeu? O Estado é um Estado corrupto. Nós temos uma cultura corrupta. Então, o que fazer com essas crianças que estão no orfanato, que o pai morre e a mãe morre? Aí vem um casal de homossexual e adota. Tem outras pessoas que estão adotando aí, a fila de adoção é grande. Ô, pastor, entendeu? Agora, aí me pergunto, porque são perguntas aqui que eu estou fazendo, perguntas aqui. O que é que se acha disso? Será que aquele casal homossexual, por adotar, eu estou fazendo uma filtragem aqui, que eu li muitas coisas aqui, aquele casal pega a criança rejeitada, jogada no lixo, e pega e dá amor. Se ele pegou rejeitado no lixo, o cara pega um cachorro ali na rua, leva para casa, cuida. As crianças, você para adotar, eu adotei uma criança, eu passei 3 anos na justiça, lutando para adotar aquela criança. 3 anos lutando para adotar aquela criança. Tem muita gente querendo adotar criança, mas o sistema, aqui, nossas leis, todo mundo sabe, né? É muito lenta, a justiça é muito lenta, a gente tem que estar em cima para poder as coisas acontecerem. Agora, eu sou contra um homossexual, uma mulher e outra mulher adotar uma criança, um homem adotar outra criança. Entendeu? Porque a criança tem que ser adotada por um homem e uma mulher, pelo um pai e uma mãe. A criança tem que ter um pai, tem que ter uma mãe. Entendeu? E a Bíblia fala sobre isso, porque nós temos a palavra de Deus como a única regra de fé e prática. Ela diz o seguinte, aqui no Antigo Testamento também, que eu li o Novo Testamento, quero ler o Antigo Testamento, diz assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. A abominação ou seja, a palavra de Deus é clara. O homem, ele quando se deita com outro homem, aquilo é abominação diante de Deus. Isso não significa dizer que aquela pessoa que se deitou com outro homem, ele não esteja dentro dos planos de Deus para a salvação. Entendeu? Mas que a abominação é isso que a palavra de Deus diz. E é isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Olha, essa prática homossexual é abominação diante de Deus. Vocês deixem disso, porque vocês vão para o inferno. A Bíblia fala sobre isso. Para os cristãos, que nós somos um país laico, mas um país cristão. Um país em que as pessoas acreditam em Deus, na sua maioria. Agora, o Elton Pedro aqui diz o seguinte: mas as crianças tinham uma família, tinham um homem e uma mulher, e renegaram e jogaram ele fora. Mas tem homem e mulher aí que estão querendo adotar. A questão não é porque o homossexual ele é bonzinho, vai lá e adota, não. Porque ele tem dinheiro, vai lá e adota, não. A questão não é essa, não. A questão é o seguinte: os homossexuais estão adotando crianças porque ele não pode ter criança, é um homem e uma mulher, não. Evidente. Bote os dois numa fazenda lá para ver se vai procriar, se vai ter filho. Pois é, não, vai ficar velho, vai se acabar. Essa é a diferença. Entendeu? Mas essa é a diferença. Então a diferença é justamente essa é a diferença, a natureza. Então, de repente pode ser. A palavra de Deus, ela é bastante clara. A palavra de Deus. Não, deixa eu concluir meu raciocínio. A palavra de Deus é o seguinte: essas pessoas, a Bíblia diz que essas pessoas estão cegas espiritualmente. Elas não entendem nada a respeito de Deus. Eu li isso aqui em Romanos 1, 25. Entendeu? Elas estão envolvidas em suas próprias paixões. Elas não veem Deus como Deus, não adoram a Deus. Elas adoram elas próprias. Então são pessoas que precisam realmente de amor, de carinho. São pessoas que precisam de oração. E nós oramos para que Deus se compadeça dessas pessoas, entendeu? E elas estão presas aos laços satânicos. A palavra de Deus de lá em Efésios capítulo 8 diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essas pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E ele diz mais: nos quais dantes outrora andavam segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do príncipe que opera nos filhos da desobediência. Ou seja, a pessoa que não está em Deus, que não tem Deus, ela anda segundo o diabo, o Satanás, as forças malignas. É a Bíblia que está dizendo. Eu não digo nada, eu digo o que está escrito na Bíblia. Ele diz o seguinte: entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne.
É isso que as pessoas andam. Segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade de quem? A de Deus não, a da carne. E a dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Porém, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, Cristo nos amou e nos deu vida. E os que abandonam as crianças, e os que têm os seus filhos, merecem preso. E os que têm seus filhos gays, suas filhas lésbicas, e expulsam de dentro de casa. A Bíblia diz o seguinte: cria teu filho no caminho que ele deve andar. Porque mesmo que ele no fique caminho velho, do amor, no caminho da fraternidade, no caminho do amor, no caminho do amor e da fraternidade. Mas não no caminho do homossexual. Expulsar de casa é uma condição humana. Não pode isso acontecer. Ser gay é uma condição humana. O pai e a mãe tem que pedir sabedoria ao céu, a Deus, para que ele possa tratar daquele filho e no futuro, na passagem, ele ser julgado segundo o próprio Evangelho. O livre-arbítrio está aí, e quem vai julgar e condenar é o nosso Senhor, o Pai de todas as criaturas. Porque se nós estamos aqui, se nós nascemos filhos de um mesmo Deus. Eu não sou filha de quem quer que seja, eu sou filha de um Deus que deu ao meu pai e à minha mãe a condição de me parir, e me deu também a condição de eu parir meus filhos e educar meus filhos à luz do Evangelho, à luz do amor, da compreensão e da fraternidade. É assim que os casais homossexuais se dirigem aos seus juizados. Eles passam por sabatina, eles passam por investigações. Ninguém pega uma criança que está lá no abrigo e chega para esse gay aqui, para esse casal de gay, para criar. Eles são analisados, eles são pesquisados, a sua vida social, o seu comportamento, porque, volto a dizer, mau comportamento é questão de caráter, não é questão de sexualidade. Não é questão de você nascer gay ou você ter uma quer dizer que gay. O homossexual tem caráter, todos os outros. Nós nascemos, teremos sim. A Bíblia diz nós temos caráter sim. A Bíblia fala temos caráter, não todo sim. mundo tem. Agora, a Bíblia diz que o homossexual são pessoas. Eu volto a lhe dizer, a sua visão da Bíblia, a sua compreensão do Evangelho. O Evangelho, ele é compreendido de acordo com aquilo que as pessoas querem que ele diga. Tanto é que nós temos várias Bíblias. A Igreja Católica tem uma, a Igreja Evangélica tem uma, a Batista tem uma, a Assembleia de Deus tem outra. Então, hoje, se a gente for começar a discutir... Mas a Bíblia é uma só. Sim, mas cada uma tem uma interpretação de acordo com aquilo que convier. A interpretação é feita à luz da própria Bíblia. Pois a Bíblia interpreta ela mesma. Sim, mas eu não vim aqui discutir religião. Eu estou discutindo aqui. Não é religião. Cidadania. Isso aqui é cidadania, isso aqui é ética, isso aqui é estilo de vida. E o que é que a Bíblia diz para os pais que abandonaram seus filhos? Que jogaram cadeia, se abandonou, merece cadeia. Eu gostaria que o senhor lesse um texto da Bíblia que fala dos pais que abandonaram seus filhos a mercê. Eu gostaria que o senhor citasse. Pastor. Na Bíblia tem falando que teve, no Antigo Testamento, tinha pessoas que queimavam seus filhos vivos em oferendas. Entendeu? E Deus condena esse tipo de licença, coisa. Em oferenda a Deus. Eu vou pedir desculpa a vocês aqui. Como tem gente que mata em nome da fé. Porque a gente hoje trucida e mata em nome da fé. Milhões e milhões de pessoas. A gente aqui no começo. Mas é assim mesmo. A gente aqui. Mas a palavra de Deus é uma. O debate é bom, polêmico, mas a gente colocou aqui no começo. É a visão de cada um. Ninguém é dono da verdade. E que eu estou respeitando? Não, de forma alguma. O respeito. Sabe por quê? Porque o homossexual ele se dói com facilidade. Não. Ele se acha melindroso. Ninguém está desrespeitando aqui. O debate está muito bom. Tem muitas coisas. As perguntas estão muito boas. Tem muitas coisas que a gente gostaria de passar. Mas vamos aqui dos avanços, das conquistas. Vamos aqui para as interpretações. E o senhor lê no Evangelho. Não, eu estou aqui para ler o Evangelho, que eu vim como pastor. Isso aqui é um estilo de vida. Dos nossos internautas, eles sim aqui estão merecendo que a gente aqui esclareça as dúvidas deles. Peça aí uma. Pronto. O que eu já li aqui do Silas Frenzes, ele diz: sou gay, acredito em Deus e leio a Bíblia. Por isso sou pecador. Aí qual é a sua visão e qual é a sua visão? Certo, eu vou dizer qual é a minha visão. A minha visão foi lida aqui. O que é que a palavra de Deus fala a respeito do homossexualismo? É o seguinte: o homem, ele é um pecador, ele nasceu em pecado, ele não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus. João fala sobre isso.
Aqueles que nascem de Deus são filhos de Deus. Mas aqui a Bíblia diz que essa prática de uma mulher deitar com outra mulher e de um homem deitar com outro homem é abominação diante de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele é o mesmo. Da mesma forma que ele falou aqui no Antigo Testamento, ele continua do mesmo jeito, achando isso. Isso aqui é um desvio de conduta do homem pelo seu pecado. O homem teve a sua natureza caída, corrompida pelo pecado, e ele pode fazer todo o mal, ou praticar qualquer uma coisa, como qualquer uma pessoa já tenha feito antes. Porque ele não peca porque ele é pecador, mas ele é pecador porque peca. Então, se uma pessoa pratica um mal, esse mal que ele pratica é algo que existe intrinsecamente dentro dele. O mal existe dentro dele. Qual é a sua visão? Se o homem não nascer de Deus, não for transformado pelo poder do Evangelho, ele vai continuar cego, morto espiritualmente, e o destino dele será o inferno, diz a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para interceder por essas pessoas e orar por elas. A sua resposta. Eu não vejo... Abraço. Eu não vejo mal nenhum em se amar alguém, tá? Agora, como eu volto, o pessoal fala muito do sexo. Eu não estou falando de sexo, estou falando de amor, de zelo, de carinho, de atenção, de você ter ali a sua companheira ao seu lado, firme, nas dificuldades, nas felicidades, é isso. A defesa minha, do meu casamento, que inclusive estou me preparando agora que foi autorizado o casamento, porque havia a união estável, e aí eu disse a ela, não, aguarde. Deixe sair o casamento, porque eu quero dar a você o direito que você tem. E aí aos homens cabe reagir, dar o direito que ela tem de estar ao meu lado, de ser minha companheira, de construir comigo a nossa vida. E se Deus quiser, talvez em maio, estão se determinando ainda as datas, talvez em maio nós vamos nos casar. Onde ela vai ter o direito a ter a pensão, caso eu venha morrer, a ter a divisão dos meus bens com meus filhos, que está lá os meus filhos, o direito deles é esse, o direito dela é aquele do qual ela me ajudou a construir e vice-versa. Então eu quero dizer a ele que eu também oro, eu também rezo, eu também converso com Deus. Entendeu? Não, as pessoas costumam dizer que nós somos amaldiçoados. Aí outro dia eu estive fazendo uma pesquisa e vi que muitos amigos gays, muitas amigas lésbicas, os pais, que os filhos vão, casam, são abandonados, né? Criam seis filhos e vão-se embora. E é no braço dos filhos gays, na maioria, que eles ficam, que os velhinhos ficam. Porque eles abrem mão da sua felicidade, da sua sexualidade, para ficar ali cuidando daquele paizinho, daquela mãezinha. Do mesmo jeito, as mulheres abrem mão de seu casamento, da sua vida, da sua felicidade, de ter as suas sensibilidades alcançadas, né, aquele bem-estar, para estar ali cuidando daquela mãezinha. Então, eu não acho que um gay, um homossexual, seja um amaldiçoado. Não, eu falo por mim, que sou uma pessoa que procuro tudo nessa vida fazer o bem, cuidar das pessoas, independente de sexo, de religião, seja do que for. Então, filho, continue orando, continue pedindo a Deus sabedoria, que é o que mais a gente precisa na vida, é saúde e sabedoria para respeitar e amar as pessoas. É só, o pessoal, nós procuramos aqui, só um informativo. Que em 2014 foram assassinados 326 homossexuais. 163 eram gays, 134 travestis, 14 lésbicas, 3 bissexuais, 7 amantes e travestis. E também aponta que 7 heterossexuais foram mortos por terem sido confundidos por gay. Então, o início da nossa conversa foi sobre TV. E um dado que achei interessante, que teve uma novela que estava atacando os gays. E aí eu pergunto, está no decorrer essas pessoas que são homofóbicos, que salvação elas vão ter? Será que a igreja coberta essas pessoas depois de um crime desse bárbaro? Porque hoje eu estive conversando com uma pessoa aqui, que eu não vou citar nomes, que ela está passando na família um caso desse tipo. E ela achou até muito interessante esse debate aqui, porque pastor, Vânia e o professor, infelizmente vamos ter que acabar, mas isso é conversa para a gente passar o mês todinho.
queria responder essa pergunta aí para ele. Aí o que acontece? É estranho que a gente veja na televisão e vai imitar, certo? A preocupação nossa, logo no começo do nosso debate, foi justamente isso. O que é que a TV está nos ensinando? A realidade está aí. Existe pessoas negras, nordestinos, sendo humilhados. Não é gay, nordestinos. Aí tocaram fogo, índios sendo queimados, certo? E é uma realidade. Homossexuais hoje é uma realidade. Hoje não, são muitos tempos atrás a realidade, como Vânia disse, são 20 anos que ela viu. Eu tenho um amigo nosso, que Ivanildo Bandeira, que é do GHP, que ele, com a família dele, ele relata, pastor, que certa vez na reunião familiar dele, lá na hora do jantar dele, ele se declarou ser homossexual. Um da família, na ocasião, foram contra, mas hoje respeitam. E é como nós dissemos. Agora, a grande pergunta é essa: por que não respeitar todos? Logicamente, em termos de religião, a gente sabe que a Bíblia está aí, mas será que não parte da religião também o respeito? Com certeza. O ser humano é um ser religioso, diz a antropologia. Outra coisa, sobre essa questão que estão matando gays, de que estão matando negros, estão matando todo mundo. Todo mundo. Cristãos estão sendo decapitados, muita gente está morrendo, as autoridades têm que tomar uma providência. É isso que tem que acontecer. Agora, dá licença, pastor, mas estão matando. Os cristãos estão morrendo porque são cristãos. Os negros estão morrendo porque são negros. Os nordestinos estão morrendo porque são nordestinos. Mas entenda, aí me desculpe, me permita da seguinte forma: não é admissível. Não, de jeito nenhum, não é admissível a gente chegar e ver uma realidade e dizer, não, está morrendo porque então não, vai morrer um bocado de gordinho e está colado. É o seguinte, entendeu? As autoridades, elas têm que tomar uma providência quanto ao que está acontecendo, certo? Agora, nós estamos falando sobre a questão homossexual, e eu quero enfatizar mais um pouco a respeito disso. Eu conheço, lá na igreja tem pessoas que eram homossexuais, não são mais, porque se existe alguém que pode libertar o homem do homossexualismo, é o poder de Deus. Outra coisa, eu conheço um homossexual lá do Ibura, que ele era travesti, mas Deus transformou a vida dele. Ele fazia ponto aqui na cidade, aí a turma pega mata, ele está exposto, são pessoas que ficam muito expostas, fazendo ponto até altas horas da noite, pegando todo tipo de pessoas, entrando no carro, se prostituindo, entendeu? Então, ele hoje é casado, tem filhos. Você olha para ele assim, eu olho para aquela pessoa, rapaz, de que mudança, ele passar de vestido, de peito, de tudo. Jesus Cristo transformou a vida daquele homem. E se há alguém que pode transformar a vida de um homossexual, é Jesus Cristo. Porque ele não quer transformação. Ele está morto, espiritualmente morto. Ele está andando bonitinho, dizendo que é feliz, mas ele está enganado, é uma felicidade efêmera, é falsa. Existe um vazio na vida deles, que eles procuram preencher com tudo, até adotando filhos. Esse vazio é do tamanho de Cristo, é a falta de Cristo na vida deles. Mas tem uma coisa, Jesus Cristo, ele dá vida eterna e vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Nossos internautas perguntam aqui uma situação também, aquele polêmico, o que foi presidente dos Direitos Humanos da comissão lá, o Marcos Feliciano. Ele disse que a cura gay, que queria aí um projeto para cura gay. Vocês é a conversa dele. Acreditam nessa história também, Ivani? Eu não acredito porque eu não sou doente. Então, eu acabei de dizer que é a condição humana. Se o cara tem a condição gay, homem ou mulher, e de repente, não, eu não vou vivenciar. Ele pode muito bem se fechar e viver uma outra realidade. Sem falar na bissexualidade. Porque nós só falamos de homossexualidade gay, né, e lésbicas. Esquecemos de falar da bissexualidade. Porque quando se fala de bissexualidade, se fala de prazer. Né? Se fala de prazer. A gente tem o lado social e tem o lado do prazer.
realmente, o lado do prazer, aí se tem várias práticas, não é? Existem várias práticas. Inclusive homens e mulheres, os casais heterossexuais também. Quando eles estão nas suas relações sexuais, de tudo eles inventam. A gente acompanha, a gente vê, a gente tem, infelizmente, a gente tem a oportunidade de ver na internet várias práticas que são várias aberrações. Né? Mas eu não estou falando de sexo, não. Eu estou falando de condição humana, de cidadania, de direito. É isso. E a gente quer informar, antes que termine o programa, quero pedir licença, de dizer que nós estamos fazendo um grupo de trabalho, convidando os amigos, as amigas, os simpatizantes, os gays, as lésbicas, os transexuais, os travestis, que queiram estar com a gente, discutindo que forma, que política a gente precisa ter no nosso município. A gente ainda não tem a política de afirmação do nosso município. Então estamos com a proposta da criação da coordenadoria, que vai trabalhar essa cidadania, que vai tentar trazer um cuidado especial para a saúde desse segmento, trazer uma formação profissional, trazer uma questão de discussão da educação, aí relatando um fato que ocorreu comigo numa escola municipal também, que o menino estava sendo achacoalhado pela diretora, porque estava de vestido, estava maquiado, e ela disse que ele não entraria na escola. E aí a servente, me conhecendo, ligou para mim, imediatamente estive lá. Então foi que o menino disse para mim: Dona Vânia, olha, quando foi, no dia 7 de setembro, que ela queria eu vestida de mulher, de princesinha, aí eu servia. Agora para eu vir para a escola, eu não sirvo. Ela quer me obrigar a vir vestido de calça comprida. E não tem farda, porque se tivesse farda eu vinha, não tinha problema nenhum de vir de calça. Mas eu não tinha farda ainda, então eu vim do meu jeito. Então eu me dirigi até a diretora e perguntei qual era o regulamento, se existia na escola um regulamento que proibisse esse menino de usar saia. Não existe. Ninguém é obrigado a fazer nada do que não queira fazer, a não ser que ele esteja desrespeitando a lei. Então, gente, vamos, com certeza, avançar muito ainda nessa luta do LGBT. E eu gostaria de pedir permissão para fazer um pequeno relato, para dizer a vocês dos avanços. Depois de muitos anos, de muitas lutas, a gente já conseguiu implementar. Hoje nós temos um protocolo de ações voltadas para o segmento LGBT, que nos orienta, que nos dá um norte para a gente fazer uma política, é o protocolo de atendimento às demandas LGBTs, acompanhada pelo Centro Estadual de Combate à Homofobia, que é essa homofobia que mata, que marginaliza, que tira os jovens de casa, que joga eles no tráfico, que joga eles na prostituição. Então hoje a gente já avançou conseguindo a concessão de pensão por morte de companheiros e companheiras homossexuais, através da instrução normativa na Fundap. Nós temos hoje a criação da Assembleia, da Assessoria Especial do Governo do Estado, também que discute as causas LGBTs, a preocupação da cidadania LGBT. Nós temos a inclusão do nome social, é por isso que eu estranhei quando ele disse que o nome da travesti, da menina que foi procurar ele, não estava no caderno de chamadas, que deveria estar. É uma lei, tem que ser cumprida. Está aqui o decreto 31051, e já deveria estar na carteira escolar o nome social que ela se identifica. Pois é, a instituição de comitê técnico, talvez ela não tenha nem conhecimento. É por isso que a gente está aqui dizendo aos companheiros LGBTs que vocês têm uma âncora, que vocês têm um espaço, uma pessoa, duas, três, como Vanildo Bandeira, Adriano Chaves, vários, Aline do PCdoB, vários companheiros, Silvana, Irã. Nós estamos aqui nos fortalecendo, não para tirar direito de ninguém, não para agredir ninguém. Nós estamos nos fortalecendo para melhorar a vida das meninas e dos meninos que estão na rua precisando de apoio. Então a gente tem a instituição do Comitê Estadual de Saúde, a gente tem o reconhecimento do sistema de saúde, como eu disse, do SACEP, onde os funcionários públicos escrevem suas companheiras, seus companheiros. A gente tem uma criação de grupo de trabalho, que trabalha contra a discriminação da orientação sexual e identidade de gênero, que eu volto a dizer, sou contra essa história de orientação, é a condição humana que nos coloca nessa condição. A regularização, a elaboração de uma estatística sobre a violência, por quê? A gente precisa de saber essa estatística, o número de gays que são violentados, de mulheres lésbicas, para que a gente possa cobrar políticas públicas de enfrentamento. Como disse o companheiro pastor, muitos estão sendo assassinados.
tudo bem. Muitos se viciam, muitos entram no tráfico. Infelizmente, nossos jovens estão sendo assassinados por causa desse maldito tráfico de drogas. Essa maldição que aí sim, os deputados deveriam se deter de lutar por isso, contra a questão dessa corrupção, das drogas malditas que estão desfalecendo as famílias. Mas contra gay não, que gay por se amar não está fazendo mal a ninguém. Positivo. O gay só faz mal a ele mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa: ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Mesmo que ele fique velho, ele nunca mais se desviará dele. Ensina seu filho que o homossexualismo, ele vai para o inferno se ele não aceitar Jesus como seu Salvador. E eu vou passar agora a palavra para o professor Garrido, que ele vai estar fazendo as considerações finais. Muito propício, né? Os debates, as palavras, as perguntas. Espero que estejam pelo menos satisfeitas em parte, já que são muitas perguntas, né? O tempo seria impossível. A discussão é uma discussão acirrada, acalorada, porque envolve vida, envolve família, muitas perguntas, muita gente aqui ainda que está querendo participar, mas eu estou vendo chegando aí. Vai precisar de uma nova. Eu estou vendo, queira aí. Desculpar, uma tréplica. Chamar mais companheiros. Não, vamos sim. Eu peço desculpa, estava pedindo aqui para o meu amigo avisar vocês que não é falta de educação nossa, a gente está aqui ligado aqui no computador. Na verdade, vocês estão falando tudo bem. daquela câmara da lente da verdade, como diria Clodovil antigamente. Tudo bem. Mas a gente tem que agradecer a esses outros internautas. Com Nosso certeza. amigo Zé da técnica daqui a pouco vai dizer quanto está aí nossa audiência. Eu acho que daqui a pouco a Rede Globo vai ligar para a gente, pedir para a gente acabar, porque vai começar o Big Brother. Certo, então, o debate está muito bom, pastor. Nossa amiga Vânia. Então, pode concluir suas considerações, desculpa. Concluindo, vou tentar ser rápido, me perdoem se eu atropelar. Temos muito tempo. Pronto, então vou fazer antes, sucinto, né? Veja só, na palavra de Deus, bom, eu vou encerrar com isso aqui. Antes de encerrar mesmo, quero ler um pequeno trecho aqui, 3 versículos na verdade, mas antes disso eu quero dizer o seguinte: a Igreja Batista Evangelista, por que eu estou falando da Igreja Batista? Eu poderia falar da igreja como um todo, mas eu vou falar de algo palpável, realizável, conhecido aqui dentro do município, tá certo? Então a nossa igreja, ela tem cerca de 8 igrejas aqui em Paulista e Pau Amarelo, e nós estamos com um projeto chamado Ainda Há Esperança. Esse projeto é um projeto audacioso de protesto contra a discriminação, contra a exclusão social, psicológica, contra o desemprego, contra a invasão das drogas e a inoperância das forças constituídas, que deveriam essas sim agir, não a igreja não é para isso, tá certo? E contra a proteção das pessoas que estão desprotegidas, seja ela lésbica, homossexual, negro, preto, analfabeto. Então a nossa igreja está com um projeto chamado Ainda Há Esperança, baseado em Jó 5, capítulo 16. E estamos agora, sábado, dia 28, com uma grande cruzada. Para vocês terem ideia, internautas, é bom que o público saiba disso, está sendo realizado ali onde tem a antiga pipoqueira, no terminal do Beira-Mar. Vamos ter ali a inauguração da Casa das Artes. A inauguração da Casa das Artes, e a nossa igreja, junto com o projeto Ainda Há Esperança, que é da igreja esse projeto, ele está lá auxiliando, estamos movendo toda a população do Janga. Por sinal, pedimos a ajuda da prefeitura de Júnior Matuto, estivemos lá. Amanhã, atenção, a gente vai estar lá, eu vou estar de manhã na prefeitura, de novo pedindo ajuda do poder público, porque nós estamos entrando para auxiliar 10 mil pessoas. E não é função da igreja essa, mas é função de Deus. É a missão que Deus deu para a igreja primitiva, relatada no livro de Atos dos Apóstolos. E a visão da igreja é a visão da gente ajudar, humanizar as pessoas. Então nós estamos arrecadando alimentos para distribuir cestas básicas. Já temos umas 30 mais ou menos, mas precisamos de pelo menos umas 100. Estamos providenciando para tirar daquelas pessoas carteira de identidade, carteira de trabalho, vamos levar corte de cabelo gratuito, aferição de pressão, ajuda com advogados, vários advogados, psicólogos, administradores, auxílio pastoral, uma conversa, se você quiser ouvir. Ainda tem mais outras áreas, tem cursos profissionalizantes rápidos, com indicações de outros cursos, de outras áreas.
com outro tipo de problema. E o encaminhamento através de médicos credenciados. Estamos, provavelmente, isso vou confirmar amanhã, se vamos ter distribuição de kits para as crianças, vamos ter recreação infantil. Então é todo um trabalho social que a igreja está levando para aquela população excluída, aquela população marginalizada, lá da favela do Chuchu, a favela da Roda, tudo ali do Beira-Mar para dentro ali, as vielas. Não tem uma sandália, os meninos não tem uma camisa, então sábado... Trabalho de vocês. Sábado nós vamos ter esse trabalho de 8 da manhã até às 17 horas. Às 17 horas encerra-se esse trabalho das equipes e inicia-se a distribuição de um sopão para cerca de pelo menos 500 pessoas. Depois desse sopão, então aí vamos ter uma cruzada evangelística, porque vamos convidar as pessoas durante o dia. Você, internauta que nos ouve nesse momento, divulgue na sua comunidade, esteja lá, vá ver o trabalho, não importa se você é evangélico, se não é, vá ver o trabalho da missão de Deus como é feita, tá certo? Ajudar o próximo. Ajudar o próximo, foi a missão que Jesus deu. Agora, uma outra questão, eu tenho aqui um apelo para fazer o seguinte: seja você cristão ou não, você que tem uma família e quer preservar a família, solicita a seu amigo, a sua família, desligue a sua TV no horário da novela Babilônia. Porque esta novela, ela traz na sua trama a destruição da família. E nós acreditamos, como está escrito na Bíblia, como o padre Charbonneau, como grandes outros sociólogos, o próprio Durkheim reconhece, e tantos outros, que a família é a base da sociedade. Sem a família, a sociedade desaparece. E você, mesmo que não seja crente, não é preciso, como eu disse no começo a Vânia, não é preciso que você comungue do mesmo pensamento que eu, mas pense na sua família, nos seus filhos. Desligue a televisão durante os próximos 30 dias, nesse horário, porque assim a própria emissora e os seus patrocinadores vão pedir para tirar esse famigerado destruidor de famílias do ar. Nossa. Eu aqui quero ler só para concluir que o Petrônio já está ali querendo me cercear a fala, educadamente. Eu não queria dar uma de William Bonner e dizer o tempo acabou, presidente. William Bonner, certo. Mas eu vou ler só 3 versículos rápido no livro do Evangelho de São João, no capítulo 1, ele diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu deixo a paz gloriosa do Senhor Jesus, que abençoe você e a tua casa, mesmo que a tua ideia seja diferente da minha orientação de Jesus, da minha orientação, não importa, você é uma criatura de Deus, Jesus te ama. Vou passar aqui para o pastor. Eu quero fazer uma oração para encerrar este magnífico programa. Santo, amado Deus, Pai querido, em nome do teu Filho amado, eu te peço, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos vendo, que estão nos ouvindo neste momento. Abençoa cada um aqui, a Vânia, abençoa essas pessoas que estão aqui, Senhor. Abre o entendimento de cada uma delas para que elas possam, Senhor, entender qual é a tua vontade para as vidas deles. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, e te agradeço. Amém. Que Deus abençoe esta rádio e que ela cresça para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu quero aqui, antes de passar para a nossa amiga Vânia, que ela vai encerrar com as considerações finais dela, dizer aqui que nossa amiga Zuleide Costa, uma ativista, ela falou, aqui me mandou um material interessante, eu não vou ler tudo, mas só para dizer assim, realmente, nossa sociedade é preconceituosa. Preconceito é uma postura ou ideia concebida, uma atitude de alienação a tudo aquilo que foge dos padrões de uma sociedade, né? E a principal delas são o preconceito racial, social e sexual. E uma pesquisa que foi feita no ano 2014 na cidade de São Paulo pelo Instituto Mundo da Educação diz que as principais ou os preconceitos mais citados foram
contra homossexuais, contra os negros, contra os evangélicos, contra as profissionais do sexo e contra os pobres. Então, apareceu depois, né? Pobre, Esses foram os principais. Então somos ricos, né? Quer ser rico? Xingue Dilma, porque é as elites, né? Que estão xingando ela. Meus amigos, vou passar para a minha amiga Vânia, que vai fazer aqui as considerações finais e agradecer a ela esse momento, essa sua presença. Quero agradecer mais uma vez a confiança, o convite. Espero ter contribuído, não é, para que a gente possa fazer uma reflexão, um pensamento do respeito ao ser humano, do respeito às suas ideias, à sua condição humana, e dizer que está aí. O Evangelho é bem claro, a gente tem o livre-arbítrio. Se houver um julgamento, vai ser Papai do Céu quem vai julgar. E a gente não pode deixar de viver, deixar de ser feliz, cuidar do outro, amar, respeitar e ser respeitado. Então, quero agradecer ao meu companheiro Silvio Moura, um ativista também do movimento LGBT da nossa cidade, foi vereador aqui, declarado, fez a lei que garante a pensão, não é, para os funcionários que têm união estável ou não, de casais do mesmo sexo da cidade do Paulista. Um abraço, Silvio. Quero também mandar um abraço para Vanildo Bandeira, hoje presidente do GHP, é uma liderança, um ativista, um homem de luta, sabe, assim como eu, também foi casado, né, com uma mulher, teve família, e sabe como foi a dificuldade de despertar a sua condição homossexual. Então, um abraço para você, Vanildo, que está aí na faculdade, muito bem. Eu quero parabenizar você por essa iniciativa. Um abraço para a Silvana, um abraço para Luciano também, Irã. Silvana e Irã, que são duas companheiras do partido, estão lá na secretaria. Adriano Chaves, que junto comigo fomos pioneiros no primeiro movimento LGBT dessa cidade, criando o GHP, criando as primeiras paradas, a conferência, enfim. Um abraço para você, Adriano, e vamos à luta. Quero mandar um abraço especial à minha companheira Railda. Que Deus te abençoe, que a nossa união seja eterna, que a gente continue se respeitando, se amando, e que você continue sendo essa parceira que me ajuda a cuidar dos meus filhos, da minha mãe, da minha irmãzinha especial. Eu lhe devo muito. Você tem sido um esteio da minha vida, e que Deus te abençoe também. Quero agradecer ao meu filho Igor. Meu filho, Deus te abençoe. Você melhor do que ninguém sabe do amor que a sua mãe tem, do zelo que a sua mãe tem, de amar você, da sua irmãzinha, seus irmãos, seu neto, meus netinhos, minha filha Silvia, Deus te abençoe. Então, dizer de que a gente também tem a Secretaria LGBT do Estado, um abraço para os meus amigos da Secretaria, dizer, gente, que a gente está aqui defendendo apenas o direito de amar e ser amado, de respeitar e ser respeitado. Se o Evangelho tem algumas citações que abominam os homossexuais, eu vou esperar para o julgamento final. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada à rádio, muito obrigada a todos os ouvintes, e que a paz do Senhor continue reinando em nossas vidas. Um abraço. Na verdade, os evangélicos, nem a Bíblia abomina o homossexual. Ela abomina a prática homossexual. Sim, mas eu estou deixando bem claro isso aí, porque isso aí é uma consideração final agora. Só agradecer que o Petrônio vai fazer. Agradecer ao pastor Carlos, a Garrido, a minha amiga Vânia, ao nosso Lombardi aqui, nosso Zé, ao nosso Petrônio, a nossa amiga Ariadne, que ela não se fez presente porque ela está um pouco adoentada, mas com certeza está por trás das telinhas, vendo o que está se passando. Agradecer os internautas, saber de você quantas pessoas estavam online. Dizer que é um prazer ter sempre vocês aqui. As portas estão abertas, como eu disse. Passando daqui a gente só fala a verdade. Doa quem doer. E acredito eu que a família é a base de tudo. Independente de que família. Porque eu acredito que sou casado com a minha esposa, tenho 2 filhas lindas, maravilhosas, amo todas as minhas. Fiquei emocionado ao ver você falar da sua família e a voz ficou um pouco trêmula, certo? Por quê? Porque, mais uma vez, eu lhe admiro. Porque família é tudo.
independente de religião, independente de qualquer coisa, como você disse, quem vai nos julgar realmente, aí eu acredito nisso, pastor, é o nosso Pai Celestial. Porque o que você fez agora com a sua palavra, que agora, na sua palavra, no tom da sua voz, mostrou o amor que você tem pelos seus filhos, e o respeito pela sua família, e o respeito que seus filhos têm a você. Então, não dizendo, falando de religião de maneira alguma, que eu sou evangélico também, e eu não gosto a gente não vai entrar nessa, mas só quem tem que realmente nos julgar é o nosso Pai Celestial. Porque eu acredito na Bíblia como um livro sagrado, acredito, mas eu parto do princípio, eu sou falho. Como é que eu posso julgar? Eu estou falando de mim. Como é que eu posso julgar uma pessoa? Aconteceu comigo, pastor, eu vou dizer aqui uma coisa a vocês aqui, e certa vez um bispo da religião que eu participo, veio me perguntar se eu teria me arrependido de um ato que eu fiz. E eu disse que não. Porque se eu tivesse arrependido daquele ato que eu fiz, eu estaria renegando uma filha minha. Eu jamais irei renegar uma filha minha. Então, naquele momento, aquele bispo para mim não valeu nada. Por quê? Porque ele estava querendo que eu renegasse a minha filha. E eu jamais irei fazer isso. Hoje ela está com 18 anos, amo incondicionalmente. E ainda digo mais, eu estarei na frente do Pai Celestial com ele, para que ele diga na frente do Pai Celestial que há 18 anos atrás ele queria que eu renegasse minha filha. Pegou em bomba. Você está entendendo, pastor? Então, o que eu quero dizer com isso, esse desabafo, e respeitando todas as religiões, que graças a Deus eu respeito todas as religiões, porque eu cresci num berço de héteros, de uma mãe e de um pai, mas que sempre me disse, respeito é bom. Se você gosta, dê também. Então, independente de qualquer coisa, muito obrigado, pastor. Muito obrigado de coração pelas suas palavras. Obrigado a você, Vânia. E obrigado a você, professor. E as portas sempre estarão abertas para discutir isso e outras coisas. Não, lógico. Não poderia correr, lógico. Então, muito obrigado. A sua... Ela não vai ser julgada porque ela é homossexual, não. Ela não vai ser julgada porque ela mente, não. Ela vai ser julgada, todos nós vamos ser julgados. Agora, as pessoas vão ser condenadas porque elas nasceram em pecado e elas precisam do perdão de Deus. Independente do que ela faça, do que ela pratique. Qualquer um. Ela é homossexual, o outro mente, que a Bíblia diz que os mentirosos não mata os céus, e o outro mata. Pastor, como eu disse para vocês lá fora, eu já fui expulso de uma igreja católica porque eu disse que não acreditava em 10 mandamentos. E esse padre me expulsou. E eu volto a dizer, eu não acredito em 10 mandamentos. Eu só acredito em Deus. Em 2, que Deus disse: amai-vos a Deus acima de qualquer coisa, e amai a teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus e eu amo a meu próximo, então eu não mato, eu não roubo, eu não peco. Eu não posso pecar, porque eu amo primeiramente a Deus e amo a vocês. Então, eu gostaria de agradecer o livro que eu ganhei aqui, que eu vou passar aqui depois para os nossos amigos da bancada, do pastor, Doutrina da Salvação, o que fizeram com as doutrinas bíblicas, justificação pela fé, expiação limitada. Agradeceu aqui rapidamente ao deputado estadual Henrique Queiroz, que nos apoia, que apoia a nossa rádio, aos nossos patrocinadores, a Ótica Ponto de Vista, ao Calcário Renova a Terra, a Agreste Controle e Serviços de Praga, Eliane Franco Recepções, Sonho e Arte Personalité, Caporã Peças e Serviços Automotivos, J. Inácio Eletrônica, que é o nosso amigo Lombardi, que está aí, montagem de rádio, web, tudo é com ele. Aos amigos ouvintes da rádio paulistafmweb.com, aos amigos do Opinião Brasil, da Vila Torres Galvão, do Informe PE, e também aqui não poderei deixar de agradecer e mandar um abraço, que eu conheci vocês através dele, do pastor Saulo. Um abraço para ele, leve meu abraço para ele e diga a ele que a casa está aberta, quando ele quiser vir, as portas estão abertas, assim como Irã, nosso amigo Vanildo, Adriano,
Traga, Vânia, esses amigos também que foram muito injustiçados no passado, para estarmos aqui também e falar a verdade. Boa noite, meus amigos internautas, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, se assim Ele permitir.